Meu muito bom dia a todos que estão presentes aqui. Para nós, do Ministério Público da Paraíba, constitui um motivo de muita alegria a gente estar hoje aqui com vocês nessa cidade de Itatuba para a reunião, mais uma reunião, porque nós estamos em permanentes reuniões daquilo que nós chamamos de Conselho Consultivo da Ouvidoria do Ministério Público. Eu não poderia deixar de agradecer inicialmente a senhora Severina Martins, conhecida mais como Nininha, diretora da Escola de Ensino Fundamental e Médio José Rodrigues de Ataíde, que no momento não está ativa por problemas em sua estrutura, mas que no decurso de nossa reunião nós falaremos a respeito dessa escola. Bom, não é privilégio da ouvidoria do Ministério Público do Estado da Paraíba. Eu considero privilégio de Itatuba. Eu considero privilégio dos itatubenses. É assim que se chama o gentilicio. Assim como está acontecendo com vocês neste dia e nesta manhã de hoje, em outras tantas comunidades nós já tivemos a oportunidade de passar e deixarmos o recado da existência de um órgão, certo? Do Ministério Público do Estado da Paraíba, que é a sua ouvidoria e mais propriamente o seu Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo da Ouvidoria, ele tinha inicialmente uma formatação de membros fixos. Eu propus ao Procurador-Geral de Justiça que, ao invés de nós ficarmos com um número fixo de entidades, nós permitíssemos uma interiorização e em cada lugar por onde nós passássemos, nós fôssemos aumentando, fazendo crescer o bolo, uma espécie de fermento, no sentido de que este organismo, o nosso Conselho Consultivo, ele se tornasse mais e mais e sempre mais conhecido em todo o território do Estado da Paraíba. Para vocês terem uma ideia, nós já marcamos presença em Monte Oreb, Alto Sertão do Estado. Nós estivemos também em São José, na Lagoa Tapada. Depois nós descemos para o Brejo, fomos até Dona Inês. De Dona Inês nós voltamos para o sertão. Estivemos em Jericó e agora nós estamos aqui em Itatuba fazendo essa apresentação, fazendo essa reunião e pedindo a compreensão das autoridades presentes que eu dei início aos trabalhos e não fiz a formação da mesa, porque a gente vai pedir licença para nos dispensarmos dessa formalidade. Bom, aqui em Alhures, onde quer que a ouvidoria do Ministério Público chegue para falar do seu Conselho Consultivo, ela
carrega consigo um propósito, o propósito de falar sobre participação, de falar sobre valor, de falar sobre valor da participação, para falar de valor da participação da parte de homens e de mulheres que carregam consigo a qualidade, o conceito, a definição, a melhor que possa ser daquilo que se entenda por ser cidadão e por ser cidadã. O tema que nós queremos desenvolver aqui e agora é exatamente como eu passei e deixei bem delineado no edital de convocação, publicado no Diário Eletrônico do Ministério Público, portanto com a maior publicidade possível, além da publicidade que Dona Nininha promoveu aqui na cidade, tanto assim que nós temos esse pátio lotado, graças a Deus, e isso nos deixa muito contentes e muito alegres. Vamos falar sobre o Ministério Público e o valor da participação cidadã. Eu encarno o Ministério Público no meu estado da Paraíba faz mais de 40 anos. Ingressei no Ministério Público lá pelos idos de 1977. Já tem um tempinho, já tem uma estrada. E recebi uma proposta para que eu pudesse ficar com um encargo. E esse encargo se chama de ouvidor. E eu estou nesse encargo e com esse encargo faz já mais de 10 anos. Hoje em dia, além e muito além, ou mais propriamente, na concomitância de importância em que tanto se fala, tanto se proclama de sistema de representação, de uma eleição aqui e outra acolá, de um vereador que luta e consegue uma cadeira no Parlamento Mirim, de um prefeito que consegue, enfim, eleger-se e assumir uma prefeitura, de um senador, de um deputado federal, de um deputado estadual, de um governador, de um presidente da República. Está no conhecimento de todo e qualquer homem médio, de médio entendimento. O que é que eu estou querendo me referir? O sistema de representação é isso. Ou seja, você não se reúne numa praça, como antigamente se fazia na Grécia, para tomar as decisões, as mínimas decisões. Não. O nosso sistema aqui é de uma democracia representativa, né? Então nós colocamos, nós depositamos a nossa confiança naquele que possa nos representar. Representar no papel de fazer leis, no papel de fiscalizar as ações do Poder Executivo, no papel de fazer a execução das medidas de uma boa administração. Bom, mas eu não quero dizer mais, porque aí eu vou
permitir que se estabeleça alguma querela, algum sentido de rivalidade. Nada disso. Mas tão importante quanto a representação, ao seu lado e caminhando junto está a participação. Enquanto, com relação ao povo e ao cidadão, a representação ela se submete a um sistema de convocação bienal. Ou seja, de 2 em 2 anos você sai de casa com um documento que se chama título de eleitor para exercer um direito seu de escolher cidadão A ou cidadão B ou cidadão C que vai ou legislar ou que vai para um cargo executivo. Essas ações que se faz de 2 em 2 anos, ao lado dela caminha no passo e no compasso de todos os dias e de todas as horas o processo de participação. A participação que não tem limite de tempo para o seu exercício. Essa participação é de todos os dias, é de todas as horas, e está a depender do nível de consciência de cada um de nós acerca do que se possa entender sobre o que seja direito seu ou meu, sobre o que seja dever seu ou meu. Então você participa todos os dias. Participação que significa tomar parte. É sobre participação que eu quero falar aos senhores e às senhoras neste momento. E o tema, o Ministério Público e o valor da participação cidadã. A participação interessa a todos, evidentemente, mas eu estou aqui querendo falar especificamente da participação com relação ao Ministério Público. O que é Ministério Público? O que é Ministério Público? Ministério Público é algo que pertence a Pedro ou a Miguel? É algo que pertence a Maria ou Mariana? Ministério não é algo particular, mas é algo que é público, que é de todos. E no exercício de atribuições suas, que são vastas, vastíssimas, em muitos campos de atividade, no crime, na questão do meio ambiente, na questão do consumidor, na questão do patrimônio público. O Ministério Público tem, portanto, um elenco de atribuições vastíssimas. Ele tem os seus atores, que são os promotores de justiça. Estão funcionando perante o Poder Judiciário todos os dias. Mas nós do Ministério Público, nós não dispensamos a participação dos senhores e das senhoras.
Ou seja, o mistério, a atividade pública, que é, enfim, o Ministério Público, se debruça no valor que se há de descobrir, que se há de sintonizar na atividade de quem parte toma, na atividade de quem toma parte, na atividade de quem participa. E essa participação ela advém exata e precisamente do nível de consciência de homens e de mulheres que, por conta desse nível de consciência, assumem a condição de quê? Assumem a condição de cidadãos e de cidadãs. Porque para que se tenha essa condição de cidadão, de cidadã, você realmente tem que ter a mínima noção acerca do que seja um direito seu, e não somente um direito seu, mas também um dever seu, o dever de cidadão. Então, nesta ordem de consideração, o cidadão participa e, para tanto, não precisa de um título de eleitor. Muito embora, para que ele seja também cidadão, ele tenha que ter esse título. Mas você participa todos os dias e todas as horas. Você denuncia, porque um caso possa parecer de muita gravidade, aquilo que você tem para denunciar. Você reclama de um direito seu que não está sendo plenamente atendido, quando você tem realmente o que reclamar. Você pode fazer uma sugestão quando, em estudos seus, em análises suas, em considerações que você possa tomar, você reúne considerações que você julga bastante suficientes e então pode apresentar uma sugestão. Você pode exercer também a cidadania pela via de um exercício de crítica. Isto é válido? É válido. A pessoa se vê diante de certa determinada situação, faz a sua devida análise, ele tem todo o direito de exercer o seu direito de crítica e fazer com que esse exercício de crítica chegue até uma autoridade competente. Mas vocês também podem, e nisso se demonstra um nível de consciência por excelência, quando você sai de um sentido de comodismo, de uma posição de comodismo, de uma posição de inércia, e você se decide, não é? Você se arma como cidadão e lança a sua observação àquela autoridade que está agindo corretamente. E então você faz o quê? Você faz um elogio. São essas as modalidades pelas quais
a manifestação pode se manifestar todos os dias, em todas as horas. Não há limite. Não há limite e o cidadão fica então à vontade, e de modo que o processo participativo democrático acontece, e isso significa um ganho para a sociedade, um ganho para todos. Estamos hoje aqui em Itatuba para trazer essa mensagem do Ministério Público, que compreende e aposta e incentiva o valor da participação dos senhores e das senhoras. O nosso Conselho Consultivo, então, nesse processo de interiorização, cada vez mais que nós realizamos as nossas reuniões, eu sinto como que um motivo de alegria, um motivo de festa, né, para nós, por termos a consciência de que o organismo, que antes era de uma composição limitada, ele tende a cada vez mais ir aumentando e alargando a possibilidade de mais componentes, seja de pessoa, seja de órgãos da sociedade civil. Então, uma eu, certa feita, fiz uma reunião numa cidade do interior e, ao chegar na cidade, as pessoas que tinham sido convidadas simplesmente não compareceram. Colegas meus que estavam presentes, um deles olhou para mim e disse: "Está vendo aí, doutor? O senhor convocou a reunião, não veio ninguém, significa que está tudo em ordem. Está tudo em ordem, não tem nada aqui que reclamar, não tem nada aqui que denunciar." Aí então eu respondi para o meu colega, eu disse: "Olha, não é bem assim. Porque se a cidadania fosse de modo tal, que aflorasse de modo tal, as pessoas estariam aqui, porque se está tudo em ordem, vamos ao exercício dos elogios. Isto é cidadania. Porque ficar em casa, inerte, né? Uns que procuram a rede, outros que procuram a cama, outros que procuram a cadeira de balanço, uma sombra de uma árvore, né? Então, isto nada condiz com participação. Então eu faço votos, sinceramente, na condição de ouvidor do Ministério Público, que a minha presença hoje aqui, trazendo esta mensagem, penetre o espírito dos senhores e das senhoras, para que vejam e bem enxerguem o valor, o valor, né, que cada um carrega consigo, a importância que cada um carrega consigo.
neste mundo de hoje, onde nós temos somente que exercer o direito do voto, depositar a confiança no nosso representante e dizer: basta, eu já fiz a minha parte. Não.